E aí, pessoinhas, bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vai ser o bate-papo com a Cláudia Okuno. E ela está ligando aqui, peraí. Oiê, Oi! tudo bem? Tudo. Ah, obrigada por disponibilizar seu tempo. Sim, obrigado. Imagina, gente. Tô tão ocupada nessa quarentena. Pra começar tudo, né, eu queria... Vamos falar um pouquinho sobre você, como que você começou a sua carreira de atriz, porque pra quem não sabe, a Cláudia é atriz. Ela fez uma série, é uma minissérie da Netflix. Quem quiser assistir está disponível na Netflix. Chama Espectros, é muito boa, assistam lá, tá? É muito boa. E né, como começou essa coisa, sua carreira de atriz? Foi meio sem querer, assim. Me chamaram pra participar do Miss Nikkei. Não sei se vocês conhecem o Miss Nikkei. Já participei. Me chamaram pra participar. Então, eu ganhei como segunda princesa Nikkei Matsuri 2018. Então não era pra eu ir pro estadual, não era pra eu concorrer ao São Paulo. Uhum. Mas eles pediram pra eu participar. Então eu fui lá, participei do Festival do Japão, tal. Foi tipo um palco bem intimidador, porque era enorme. Enfim, foi uma grande experiência, assim. Todas as meninas que eu conhecia naquela ocasião, eu falava, gente, vai fazer o Miss Nikkei, porque é uma experiência que todo mundo merece viver. E aí uma produtora de elenco me mandou uma mensagem no Facebook falando, eu gostei do seu perfil, tá? Você não quer fazer um teste? Aí eu falei, moça, eu não sou atriz, assim. Ela falou, mas não custa nada. Então eu falei, tá bom. E aí eu meio que fiz no fundo, tipo, sem botar muita fé, assim, eu fiz pra ajudar ela. E aí, tanto que, tipo, eu fiz o primeiro teste, eu desencanei, assim, fui viver a minha vida, nem esperava algum retorno, alguma resposta. E aí, algumas semanas depois, ela me mandou mensagem, me ligou, perguntando se eu estava disponível no dia seguinte, porque eu tinha passado pro callback, que é como se fosse a segunda fase. Uhum. E aí, no dia seguinte, já ia ser o teste. Então, tipo, ela ia me mandar o texto pra eu aprender pro dia seguinte. Eu falei, Tá pegando. ferrou agora, assim, sabe? Mas vou tentar, né? Cheguei até aqui, vou ver até onde vai dar. Eu acho que não vai dar em nada, mas vou tentar. E no final, aí eu, tipo, terminei o teste. Aí eu perguntei, mesmo se a resposta for negativa, vocês vão dar um retorno? Ela falou, eu dou um retorno. Aí eu falei, dentro de quanto tempo, assim, pra não ficar, tipo, olhando o celular a cada 5 minutos, né? Ela falou, dentro de uns 10 dias úteis, assim, tipo, 2 semanas. Uhum. Então eu desapeguei do celular. Mas 2 dias depois ela já me ligou, só que eu tava desapegada do celular, eu nem vi que ela me ligou. Aí quando eu vi o telefone lá, tipo, chamada perdida, eu retornei já com o coração a mil. Aí ela falou, então, eu ia te mandar mensagem, mas eu achei que seria mais legal te ouvir, né? Porque você passou e eu queria ver essa reação. Aí eu, tipo, coitada, eu gritei no telefone com ela, assim, sabe? E naquele momento eu sabia que eu tava conseguindo um papel, não sabia exatamente qual que era a grandeza, né, do personagem, né, porque era protagonista, mas eu não sabia disso. Eu não sabia que era pra Netflix. Então meio que as coisas só foram crescendo, assim. Eu descobri que era protagonista, eu descobri que era streaming, depois eu descobri que era Netflix. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, sabe? Então foi meio que assim, foi sem querer, assim, tipo... Foram surgindo umas oportunidades. Eu não queria participar do Miss Nikkei, mas não tô fazendo nada, né? Aí eu falei, vou participar. Participei, fui chamada pra fazer o teste e foi acontecendo, assim, tipo, foi muito despretensioso, sabe? Eu acho que foi muita sorte, assim. Uma coisa que eu tava falando pra Adriele, eu participei, eu não ganhei nada, não me chamaram pra nada e foi isso aí. Eu simplesmente não foi nada, entendeu? Só fui lá, paguei o micão e foi isso aí. Ganhou experiência. Mas você ganhou alguma coisa de patrocinador? Não, isso todo mundo ganha, isso sempre ganha. Então, tá ótimo, o saldo já tá positivo. Aquelas suspense super Ganhei um barato, monte de né? maquiagem, tá tudo Umas certo. pérolas lá da Então, eu Murakami. também, Isso menina. Umas pérolas Uma pérola lá da Murakami, tá que tudo nós certo. nunca vou.
Não, usou sim, casou. É, um monte de casamento que a gente ia, a gente usava aquelas pulseiras. Ela também participou. Você Mas- participou de onde? Vocês participaram de onde? Da nossa cidade, lá de Presidente Prudente. Ah, sei. Só que eu Sei. participei de Prudente, eu participei de Epitácio, que é uma cidade menor ainda lá perto, e eu participei do de Marília. Tudo igual. Marília. Marília. Eu participei de Marília. Não Ai, ganhei que nenhum. legal. Ela tentou, Ai, claramente. Eu tentei, eu realmente tentei, não rolou. Ai, mas é uma experiência bem gostosa, assim. Sim, Eu adorei, com tipo, ter certeza. subido no palco, aquele friozinho na barriga e tal. Sim. O mais legal que eu achei que eu participei mesmo foi o de Marília, porque, nossa, a organização era enorme. Tipo, tinha o aluguel lá dos vestidos, eles pagavam tudo, e tinha aquela coisa, o palco era maior. Nossa senhora. Nossa, gente, não sabia disso, não. Sim, eles deram camiseta. Daqui a pouco, Aí Eu tive tinha que ir atrás almoço, do meu tinha vestido. churrasco. daqui a Não, pouco ela não, vai lá não, em Marília só pra participar. Então, não, do de Marília eles bancam tudo pra você. É muito legal a organização lá. Eles são muito amorzinho. E, nossa, você vai lá numa loja, porque eles falam que eles recebem muito patrocínio. Tem coisa que eles nem sabem fazer com tanto patrocínio que eles recebem lá. Daí. Dá pra nós. Mas tá É assim. uma loja de aluguel de vestido super top. Você vai lá e, tipo, eles montam eles levam um carrinho de vestido pra você provar e você escolher que vestido que você quer e pronto, tá aí teu aluguel. Meu Deus, que sonho. Menina, o vestido que eu usei um vestido azul, era o primeiro aluguel dele. Fui eu que usei aquele vestido. Que, nossa A senhora. responsa. A A estreia. responsa. E é muito... Depois eu quero fotos. Tá lá no meu Instagram! Tá lá no Instagram. Depois eu vou ver. Você vê lá, nossa, não, mas eles são muito gente boa mesmo. E não é aquela coisa, tipo, o vestido tá aqui, você se vira. Não, eles medem, se precisar mexer na barra, se precisar mexer em qualquer coisa, eles vão mexer pra você, pra ficar tudo certinho. Aluguel de joia também, a joia eles que emprestam pra você tudo. Menina, é maravilhoso Nossa, de Marília. gente, eu acho que a parte mais estressante pra mim foi exatamente ficar correndo atrás de tudo, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Teve um não. que eu participei, eles queriam kimono, não era? Ou foi o sushi, não foi? Foi, eles queriam que a gente fosse de kimono. Kimono é Mas aí eles arranjaram. Não, Não, você que lute. imagina quanto não custa Eu um não kimono. acredito. Ai, gente, não. No que eu participei, eles entregaram rap, né? Sim. Rap que fala? É rápido. É aquele de verão. Sim. Rap. Aquele de verão. Só que, tipo, era um padronizado, todo mundo usava a mesma coisa. Foi tranquilaço, assim. Mas a roupa de gala. Essa é a parte que eu acho que todas as meninas ficam, né? Principalmente do São Paulo, né? Que é o estadual e tem o Brasil que é junto, né? Todo mundo fica, meu Sim. Deus do céu. Não, e tipo, é muito louco, deu uma dó, assim, porque eu descobri que umas meninas gastaram tanto dinheiro, mas tanto dinheiro com vestido. Sim, Tadinhas. Mas foi uma experiência. Sim, é uma experiência, aquela. É uma experiência, cara, mas é uma experiência. Tá, vamos pra próxima. Lá na série tem uma parte que tá a bruxa lá que eu esqueci o nome. 19, E o seu pai, no caso, na série. Celso, Campo de concentração. de concentração. É. Quando você viu isso, você sabia que aquela história era meio que real? Eu só soube porque os próprios produtores me contaram enquanto a gente lia o roteiro, mas, tipo, eu nunca tinha ouvido falar até então de campo de concentração japonês aqui no Brasil. Tipo, eu só soube porque eles contaram. Eu acho que, tipo, uma galera que assistiu também só descobriu pela série. Então, eu vi na série, aí depois, quando a gente conversou, eu comecei a pesquisar muitas coisas, né? Eu vi que existia isso nos Estados Unidos também. Só que eles trocaram o nome pra outro tipo de campo. Porque campo de concentração era... fica dar aquela imagem ruim do Não, era na mesma época dos judeus, só que campo de concentração era conhecido pelos judeus. Aí eles trocaram o nome pra outro tipo de campo. Porque não era judeu. É, Mas era a mesma coisa. era a mesma coisa no final. Ai, gente. Então, mas depois eu fui dar uma pesquisada de leve também. Não me aprofundei muito. Mas o campo de concentração foi com japonês, alemão e italiano, né? E aí a gente meio que sofreu um atraso. Eu não sei
se vocês souberam também de algumas histórias, tipo, eu fiquei sabendo pela minha família, assim, não foi uma parada muito estudada, foi mais histórias que eu ouvi e tal. A minha família era de uma cidade chamada Pereira Barreto, não sei se vocês já ouviram falar, perto de Dracena. Dracena, Perto de sim. Dracena. E aí, tipo, os imigrantes estavam. Lá era meio que uma coloniazinha, tinha bastante imigrante. Só que teve uma época que era proibido falar japonês. E aí, quem falava era preso. Então, tipo, minha família tem conhecidos que foram presos simplesmente por falar japonês. Só que eles não sabiam falar outra língua além de japonês, sabe? Eu conheço. Essa Então, eram história. umas coisas, tipo, muito. Muito surreais pra gente, tipo. E é uma parada que parece, não sei, tipo, é um calo, né? As pessoas não querem falar sobre isso. Eu não sabia. Eu fui descobrir esses dias. Esses dias assim. Foi em São Paulo, da imigração. Explica algumas histórias que mostra como que era a casa dos japoneses aí no Brasil. E que tem até um videozinho, acho, que falando que os japoneses, a maioria fugiu porque eles trabalhavam para outros brasileiros, só que tudo que eles tinham era meio que comprado, só que eles se endividavam cada vez mais para nunca serem libertos. Esse lance do não conseguir falar japonês eu sei porque a Bachan contou pra mim, a nossa Bachan. Porque antes de vir pro Japão eu estava estudando japonês porque eu queria vir pra cá já falando, né? Pra conseguir resolver tudo sozinha sem ter que viver à base do Não pai. deu muito certo? Não deu muito certo, né? Mas eu tentei. E eu pedia muita ajuda pra minha Bachan porque ela fala Nihongo, né? Então eu chegava, Bachan, você me ajuda aqui, me ajuda ali, que não sei o que, não sei o que. E uma vez eu perguntei, Bachan, como é que você fala Nihongo, né? Aí ela falou que quando ela era mais novinha, na casa dela só falava Nihongo, né? Ela só falava português na escola e fora de casa. Dentro de casa era só japonês, né? E que ela só sabia falar, ela não sabia escrever, ela não sabia, né, o katakana, hiragana, essas coisas. Então ela foi pra uma escolinha de japonês que tinha uma moça, né, que ensinava japonês, né, para as criancinhas, pro pessoal ali de onde eles moravam. Só que aí aconteceu o lance da guerra, teve aquela treta toda, e que ela falou que realmente ficou impossível, você não podia falar, você não podia pensar em japonês, que você era preso, que iam atrás de você e sumiam com você, né? Então ela começou a ir escondido para essas aulinhas, né? O pessoal ia escondido para essas aulas até o ponto que ficou impossível, porque eles falaram, não dá mais, porque tava muito perigoso de você tá indo ou voltando dessas aulinhas e os pracinha, né, que chamava na época, te pegar, né? Então ela falou que aí ela parou de falar, parou de estudar e japonês era só dentro de casa e apenas dentro de casa, né? E eu fiquei, gente, imagina, hoje eu tinha que pagar, a gente, aquela coisa, a gente vai atrás de estudo, de querer aprender outro idioma, e naquela época simplesmente sumiam com você por você querer conhecer a sua própria cultura, você querer saber, sabe? Praticar, sim, é uma coisa que hoje a gente pensa e a gente fica, gente... Não, aí você vê hoje todo mundo fazendo tatuagem em japonês sem saber japonês. Tipo, às vezes tá escrito a Selga e a pessoa nem sabe. Tipo... Não, tem uma foto que tava rodando no Facebook daqui, que era um cara jurando de pé junto que tinha escrevido Deus poderoso em japonês. Que ele fez em Tóquio. Aquele do Gaijin? Aí o cara escreveu Gaijin Baka, que é Gaijin burro. Eu não acredito. Em japonês, o cara batia de pé junto, que tava escrito Deus, não sei das quantas, e tava escrito Gaijin burro. E ele fez em Tóquio. E fez em Tóquio. Nossa, que dó! Acontece. Não precisa ser tão longe. Temos exemplos de Ariana Grande, que escreveu churrasco japonês na mão em japonês. Você não ficou sabendo? Mentira. Ela foi escrever Ariana Grande, foi tatuar Seven Rings, que foi aquela música dela que fez não sei o que, ela resolveu tatuar em japonês, não sei porquê, na mão. E ela escreveu churrasco japonês, porque Seven Rings em japonês fica churrasco. E ela tentou o kanji. E aí ela... Mentira! Sim, ela escreveu em kanji. Daí ela tentou corrigir e só piorou a situação.
Depois você dá uma pesquisada certinha e, gente, virou uma piada Dá isso uma aqui. pesquisada. Virou uma piada. Gente, Ai, tadinha, eu fiquei morrendo de dó dela, gente. Porque ela tentou corrigir e só piorou a situação. Nossa, dá ai, dó. que dó. Teve uma live que nós assistimos suas lives no Twitter, no TikTok, no TikTok. Numa live, você disse que você não falava quando você era criança. Que tinha parentes eu que nunca tinha ouvido sua voz. Que nunca tinha. Sim. Aconteceu alguma coisa específica, assim, que a gente ficou, será que aconteceu alguma coisa, às vezes, na escola, questão de bullying? Olha, eu não sei pontuar, tipo, um acontecimento específico. Eu sei que tinha todas as questões de que, tipo, poxa vida, sabe? Tudo que eu vejo na TV, no cinema, tipo, nada tem a minha cara. Todos os personagens que fazem alguma coisa relevante, ninguém é parecido comigo. E aí eu ia pra escolinha também, não era uma escolinha que tinha outros descendentes de asiáticos. Então, meio que, tipo, sei lá, eu acho que foi uma soma de pequenos fatores que gerou uma grande insegurança, assim, sabe? Então eu era muito insegura e não falava, tipo, tinha parente que não sabia a minha voz. Que quando você comentou isso, eu lembrei que quando eu era criança, tipo, eu falava. Só que na escola, eu sofria tipo um bullying, porque o povo ficava me chamando de japa desde criança. E por a gente ser mestiça, então a gente tem alguns traços brasileiros. Daí ficavam me enchendo o saco. Aí chegou um ponto que minha mãe perguntava, como foi a escola? Legal. Me contar, tipo, mãe, eu sofri bullying na escola. Não quer desenvolver, sim, não quer desenvolver o assunto, né? Aí a Erika foi pro outro ponto, ela Eu batia em batia. todo mundo. Eu desci o cacete Eu em todo batia mundo. também. Não, mas tipo, essas questões de tipo não saberem a minha voz e tal, foi tipo no infantil e tal. Na escola ensino fundamental, eu passei a praticar bullying, mas eu acho que entra muito no lugar de tipo de se proteger, Sim, assim, de você praticar agressão, pra você falar tipo, brother, a partir daqui não dá mais, sabe? É tipo uma reação. Só que talvez a minha reação fosse um pouquinho desproporcional, entendeu? Eu, quando isso de não falar, eu tava lá pela segunda série, essas coisas. Quando eu fui pra quinta série, eu já era faixa marrom no karatê. A próxima era preta. Aí Sim. minha mãe sempre, quando a gente entrava numa escola nova, falava pra diretora, então, ela sabe lutar karatê. Se alguma coisa acontecer, ela sabe bater, entendeu? Isso. Aí todo mundo ficava me chamando de japa e eu odiava. Eu falava, eu não sou japa, eu sou brasileira. Mas quanto mais você pede pra parar, mais eles continuam. Porque eles sabem que você Sim. não gosta, então eles continuam atiçando. Chegou num ponto que eu não aguentava É mais. porque eles fazem isso provocativo, né? Chegou num ponto que eu não aguentava mais, eu saí batendo em geral. Aí todo mundo foi parar na diretoria. Gente, imagina. Aí- Foi um surto, assim, sabe? Aí a diretora, ela não mandou vocês pararem? Por que vocês não parou? Ela tá certa. Aí eles se ferraram e eu não. Mas é isso. Mas é isso. Só que isso na minha escola infantil, tipo, que não tinha outros descendentes. Era uma escolinha meio que de bairro, assim, tinha sim. pouquíssima gente. Mas no ensino fundamental era uma grande escola, assim, tipo, tinha centenas de alunos por série, então era muita gente. Então tinha uma quantidade de asiáticos grande, assim. Eu não sofri. Eu não sofri muita discriminação no sentido ativo. Eu era eu era tratada de forma diferente, mas ninguém explicitava que era porque eu era japa. Eu era excluída, não era chamada pra nada. Quando eu tinha grupo eu sobrava, tipo, e no final eu acabei juntando com várias outras asiáticas, não porque a gente era super amiga, mas porque a gente juntou todas as nossas solidões num grupo só e, tipo, agora a gente não tava mais sozinha. E aí, quando chegou no ensino médio, teve umas meninas que, tipo, queriam brigar. E aí, elas viram em mim uma pessoa vulnerável e fácil de apanhar. E aí, eu acho que as pessoas viram uma vulnerabilidade tão grande em mim que os próprios amigos dela falaram, se vocês baterem nela,
os meus amigos vão bater nos seus irmãos. Não vou bater em menina, não vou bater em você. Mas encosta o dedo dela pra você ver se o seu irmão vai apanhar. Então, chegou nesse ponto de, tipo, virar uma treta meio que grande, de envolver pessoas que não tinham nada a ver comigo. E aí eu lembro que na época, como a treta foi cancelada, a treta física, elas começaram a fazer, tipo, funk das japinhas. Ai, meu Deus. E colocaram, tipo... Aí eu apaguei o print, eu tinha printado, mas eu apaguei o print porque falei, meu, pra que eu vou guardar uma coisa que, tipo, foi escrota comigo, sabe? Eu sinto que eu não deveria ter apagado, porque hoje serviria de munição pra mostrar, olha, galera, tipo, isso é real, isso acontece. Mas, enfim. E aí era uma música longa, completa, assim, com estrofe, com rima, só de discriminação, só sendo escrota. Então é isso, sabe? Mas no final elas só me ofenderam e vazaram. Tipo, ninguém teve coragem de encostar o dedo em mim, entendeu? Não. Você é de São Paulo, né? Sou de São Você Paulo. sempre cresceu, você passou a vida toda aí em São Paulo? Sim, eu não sei o que é crescer em outra cidade. Então, eu explico, porque tem muito asiático. Porque onde a gente cresceu, em Prudente, a gente bem do interior de Lá mesmo. tem muito, Tem muito, só que a maioria é tipo escola particular. Lá de onde a gente é, a maioria tem uma questão financeira melhorzinha, então é tudo escola particular, escola SESI, essas coisas assim. Na onde a Sim. gente estudava, a única outra asiática era ela. Nós éramos as únicas asiáticas da escola. Pô, bacana, galera, legal. Tinha tinha um primo nosso, que a gente não sabia que era nosso primo, que era o Bruno. Tinha o Bruno. Vocês passaram por isso também, eu passei por isso. Um dos meninos que eu agredia no fundamental era meu primo. E eu só descobri numa festa que a avó dele chegou no meu pai e falou: o Felipe chega todo dia em casa e fala que apanhou da Cláudia. Descobri assim que ele era meu primo. Não, eu descobri depois da escola. Não, anos depois. No Natal de família, assim, eu falei, eu estudei com aquele menino. Então, Mas eu lembro que teve uma menina, ela foi do Japão e ela só falava japonês. A diretoria me chamou, então, ela chegou do Japão, se eu puder ser amiga dela, mas eu não falo japonês. É, tipo, mas é isso, sabe? As pessoas partem do princípio de que, olha lá, tem olho puxado. Aí já. Como é que chama aquela trend, sabe? Tipo, não sei o que, pack. Que daí os Asian pack. sim. Aí a pessoa tem olho puxado, então ela só come sashimi e sushi em casa. E gohan. E aí ela só fala japonês em casa. E, tipo, já cria todo o estereótipo e todas as coisas que a gente tem que carregar por ter olho puxado. Sim. Esse lance de estereótipo é meio complicado. Eu tinha um ex-namorado, uma coisa que me marcou muito, que eu fiquei muito indignada. Eu tive um ex-namorado que a mãe dele, ele era descendente italiano. Teve uma vez que eu fui almoçar na casa deles, tranquilaço, tipo, fui lá almoçar, beleza, ele me chamou, vem almoçar aqui em casa, fui lá, beleza, cheguei lá pra comer, a mãe dele, você come comida brasileira? Eu, oi? Ele, você come arroz, feijão, essas coisas? Eu fiquei, então, eu sou brasileira, eu nasci aqui, eu vivi minha vida toda aqui. Sim! Sabe o que eu acho impressionante? E As pessoas falam com a gente, elas veem a gente falando, tipo, português do Brasil. sim, Mas elas ainda não acreditam que a gente nasceu no Brasil. sim. E o pior é que, tipo, eu olhei pra cara dela, ela não tava brincando, ela não fez uma piada. Ela realmente me perguntou se eu comia comida brasileira. E eu fiquei, então, Você tem um furikake aí? Não como não. É, tipo, mas é muito louco, porque, tipo assim, às vezes a pessoa vai fazendo a gentileza, e aí como é que você fala, tipo, cara, você tá sendo burro? sim, e ainda mais que era minha sogra, na época eu não podia falar isso pra ela. Eu não podia chegar Hoje assim. pega o telefone aí. Hoje, Mentira, Vixe mentira. Maria. Hoje não quer ver É? pintar de Hoje eu ouro. não quero ver pintado de ouro. Não, mas tem essas coisas que o pessoal pergunta e a gente fica nessa. Então, é meio burrice da sua parte perguntar,
Mas não, aquela coisa, você é descendente asiático, fala uma coisa aí em japonês. Então, não. Não quero, não sei falar, não sou obrigada a saber falar. Não, aí você fala, não sei falar. Como você não sabe japonês do Paraguai? Sim, ai. Não, e o meu cabelo, gente, meu cabelo não é liso. O meu Tipo, também não é. Ele é. Acho que não vai dar. É que agora eu amarrei ele, deu uma puxada, mas tipo, ele não é liso, tá ligado? Uhum. E aí as pessoas olham e falam, que japa falsa! Eu toda. Que era horrível, porque tipo assim. Quais as duas únicas características que eram boas em ser japa? Cabelo liso. Ter boas notas e o cabelo liso. Eu não tinha boas notas e nem tinha cabelo liso, então por que eu vou querer ser japa? Sim, eu passei Eu por não isso. gostava. Não, Nossa, na época que não ódio. era nem ter boas notas, tinha que ser bom em matemática. Matemática. Aí eu não era boa em matemática, eu era boa em português. Eu não era boa em nenhum dos dois, então. Eu só não era boa. É, simplesmente. Eu tava lá no meião, no fundão do povo e era nóis. Daí, como a gente tá comentando esse lance de escola, uma pergunta que veio na cabeça. Tem algum momento da sua vida escolar que te marcou, que alguém fez alguma coisa pra você, às vezes na intenção, às vezes sem intenção, que acabou sendo xenofóbico, assim, com você, que te marcou, assim, que você ficou, nossa, aquela coisa assim, se aconteceu algo do gênero. Aquela coisa assim, se aconteceu algo do gênero. Eu lembro que na escolinha, no infantil, eu vou entregar minha idade. Na época era febre Star Wars, né? E aí a gente queria brincar de Star Wars. E então, tipo, as meninas sempre brigavam praticamente pela única, como é que fala? Personagem feminina. Ih, tem alguém entregando a idade também. Não, é dela, Não, pior é que é meu. dela. E aí, E ela não gosta. É. tudo bem, a gente respeita aquela. E aí as meninas brigavam pela única personagem feminina, que era a Princesa Leia. E teve um dia e essa briga era todo dia. Teve um dia que uma menina falou, você não pode ser Princesa Leia. Aí, por que eu não posso ser a Princesa Leia? Porque é tão, tipo, criança, gente, não tem elaboração sobre as coisas, tipo, as coisas não são claras pra gente. Aí ela falou, porque a Princesa Leia não é japonesa. Nossa. Aí eu, tipo, foi aí que eu descobri que eu não era brasileira, sabe? Tipo, só que eu era criança, eu não soube reagir, eu só fiquei olhando pra cara dela, tipo, mas se você for parar pra pensar, então não poderia ser nenhum personagem, né? Porque no caso não tem japonês lá. Sim. Mas, enfim, eu lembro que teve isso, eu lembro que teve funk das japinhas, que, tipo, elas meio que não tinham como me afetar, e o que elas acharam pra me afetar é, tipo, a minha imagem. Eu acho que é basicamente isso, que tem sido coisas claras sobre a minha ascendência, é isso. Eu não me lembro de muita coisa, a minha memória é bem ruim. Mas também, como eu era bem quieta, tipo, eu era aquela quietinha, nananã, e quando as pessoas davam as costas, eu ia lá e batia em alguém que eu sabia que não ia revidar, sabe? Tipo, eu era esse tipo de bully, assim, sabe? Tipo, eu sabia que eu não ia sofrer grandes consequências. Então, não chamava atenção. É isso, tipo, eu acho que na época de escola, quem deve sofrer bastante também são os meninos, né? Nossa, Mas, com enfim. certeza. O nosso primo, ele era chamado de Psy. Só porque o Psy fez fama. É na época do Só que ele é Psy. coreano. Gente, eu acho impressionante como as pessoas querem ser, tipo, engraçadonas e, tipo, se sentir por cima e melhores, e elas, tipo, não se tocam que elas estão sendo burras, sabe? Tipo, a Ásia tem 50 países, galera, vamos lá! Sim, E a pessoa sim. ainda faz isso. Ou então, tipo assim, chama de japa, aí 2 segundos depois fala xing-ling. Aí você não entende, fala pastel de flango, você não entende. Ah lá, Tipo, a que ela tá pessoa não fazendo consegue agora. nem... O cara falou isso, não foi? Sim. A pessoa não consegue nem discernir o que é de qual país, assim, sabe? Tipo, de fato, pra eles é tudo do mesmo saco. Sim.
Você vai lá e pergunta, por que pastel de flango? Porque não fala L, não fala R. Mas qual que é a primeira palavra em japonês que eles se lembram? Arigato. Sayonara. Tudo com R. Então, tipo, a pessoa. É o tico e o teco das pessoas que não conversam. Falta conversa. Sim. Isso. Mas tipo, eu não gosto de falar muito dessas coisas, porque meio que parece que eu tô jogando a discriminação pra outro país. E tipo, Sim, não é não, isso. Eu tô não é. só mostrando como a pessoa é burra, sabe? Tipo, ignorante. A pessoa quer dar uma de boa zona, mas tipo, tá passando vergonha também, querido. Isso é uma coisa que eu também ficava muito irritada, porque eles querem te zoar, mas eles resumem a Ásia a um único país, ao Japão. Né? Você pergunta, me fala 5 países da Ásia, eles não vão saber falar. Vão saber falar no máximo 3, 4, porque Coreia são 2. Né? Vão saber falar Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte e China. Tá, e o resto? Tem tanto país na Ásia, tem tanta cultura, tanta idioma diferente, tanta cultura diferente, tantas muita histórias riqueza, diferentes, sim. é tanta coisa que tem, eles resumirem a um único país, Eu achei a mais uma legal. coisa só, sabe? Isso é algo que eu não acho só desrespeitoso com as outras culturas, né? Você resumir tanta coisa bonita, tanta coisa diferente a Japão, né? Não é só desrespeitoso com isso, mas também desrespeitoso com a parte do japonês. Você pegar, cara, eu sou brasileira, descendente de japonês, então eu tenho a minha cultura, eu tenho a minha parte, sabe? Saiba diferenciar, saiba respeitar. E não é uma cada um. rixa, Não é uma briga. Rixa, não é uma briga, Sim. sabe? Saiba diferenciar, saiba respeitar cada cultura pelo que ela é, não pelo que você quer que aquela coisa seja, né? Isso é uma coisa Sim. que eu também E eu acho muito louco porque, tipo, o Brasil é um país miscigenado. Sim. Sabe? Tipo, a gente é tão brasileiro quanto o tontinho idiota que fica fazendo umas piadas assim, sabe? Seja lá qual que for a ascendência dele. Tipo, a pessoa se acha muito especial. Ai, não tem paciência. Não tem paciência, entendeu?